Mais uma vez, vamos falar do pecado capital da inveja. Vamos falar mais uma vez desse veneno que é a inveja. Convido vocês a meditar com profundidade para que a gente não deixe esse mal tomar conta de nós. Cuidado, porque não caia na tentação de achar que todo mundo tem inveja de você. É muito importante que você pegue essa pregação para você, porque você pode ter inveja de outras pessoas e não sabe. O que é inveja? Ela define-se como a tristeza diante do bem ou da felicidade do outro. Então o outro está bem, o outro está feliz, em vez de você ficar feliz com ele, você fica triste. Em vez de você ficar alegre com ele, você ignora aquela alegria. Um homem inveja o bem de quem lhe é superior, porque deseja igualar-se a este. Geralmente a gente inveja quem tem mais que nós, porque na verdade a gente tem o desejo de se igualar ao que essa pessoa tem. Entristece-se pelos bens menores, porque se igualam a ele. Entristece-se pelos bens dos seus semelhantes, porque estão em competição com ele. Então veja, a inveja pode ir a todos os níveis. Eu invejo o maior porque eu quero ser igual ao maior. Eu invejo o menor porque eu quero me igualar a ele. Eu invejo os meus semelhantes porque eu estou competindo com eles. Então a inveja entra na competição também. Dentro de igreja isso não existe. Assim, Saul invejava Davi. Lembram que Saul invejava Davi? Por que Saul invejava Davi? Porque Davi, um menininho, venceu o gigante. E aí quando Davi venceu o gigante, todo mundo começou a gritar: Davi, Davi, Davi é o melhor. E Saul, que era o rei, não deu conta. Em vez de se alegrar com o sucesso de Davi e com o sucesso de todo mundo, ele começa a invejar Davi. E a inveja de Saul foi tão grave que Saul perseguiu Davi até a morte. Saul a todo instante procurava matar Davi, depois que a inveja entrou no seu coração. E Davi tinha que correr. Davi sabia que o Saul estava atrás dele e Davi ia fugindo. Os fariseus invejaram Cristo. Nós podemos dizer que Jesus foi parar na cruz por inveja, porque o homem começou a ser seguido. Todo mundo começou a seguir o homem famoso, o homem conhecido, fazia milagres. Esse poder que ele tem, a gente não tem. Ele fala como alguém que tem autoridade. Ele parece que tem mais autoridade que nós. E aí começaram a ficar com inveja, a ponto de planejarem matá-lo. Assim é o espírito selvagem da inveja. Veja, a inveja tem um espírito selvagem. Quer conhecer o seu lado selvagem? Deixa a inveja entrar no teu coração. Você vai conhecer o seu lado selvagem. Assim é o espírito selvagem da inveja, que nem a essas pessoas isentou. A inveja pode tornar-se um pecado mortal. Por quê? Porque investe contra a caridade. Preste atenção. A inveja pode se tornar um pecado mortal. Nem sempre é um pecado mortal, depende do nível da inveja. Mas ela pode se tornar um pecado mortal se ela começa a faltar com a caridade. Então, por causa de inveja, eu começo a faltar com a caridade de quem eu invejo. Eu começo a odiar. Então Saul já estava com um pecado mortal no seu coração. Por quê? Porque sentindo inveja, procurava matar Davi. Então a inveja pode se transformar num pecado mortal, num pecado gravíssimo. No entanto, se não for consumada, não chegará a ser um pecado mortal. Assim como há a ira justa, também há uma inveja que não é pecaminosa. Há uma inveja
que não nos leva ao pecado? Por exemplo, você pode invejar a santidade das pessoas, você pode invejar o bem do outro. A inveja é um dos vícios mais poderosos e danosos, e que, embora amplie seu império, especialmente através das classes mais enobrecidas, não se abstém do mundo cristão. Então a inveja é um vício poderoso, a inveja é um vício danoso, e entre os cristãos também existe. Como então defender-se desse monstro? Quem será tão bendito a ponto de escapar de ser alvo da inveja? Quem pode se livrar da inveja? Quem pode vencer a inveja? Quando consideramos casos de inveja no mundo antigo, tais como Caim e Abel, lembra de Caim e Abel? E um caso que para mim é um dos mais bonitos e mais fortes, o caso dos irmãos de José. Lembram dos irmãos de José? História belíssima. É vendido pelos seus próprios irmãos por inveja. Os discípulos de Cristo antes de Pentecostes, os irmãos Arão e Maria, que invejavam Moisés. O que então poderíamos concluir sobre o exercício da inveja em um contexto em que não haja santidade ou vínculo de parentesco? De fato, a inveja é um vício que tem assolado o mundo e tem um verdadeiro império entre os homens. A inveja tem um grande poder sobre os homens. Qual é a missão da inveja? A missão da inveja é perseguir os bons e atentar contra aqueles que são estimados por suas virtudes e talentos. Esta é a missão da inveja. Por que o diabo coloca inveja no coração de alguém? É a forma que o diabo tem para destruir os bons. Ninguém inveja quem não é bom. Ninguém inveja uma árvore seca. Você vai invejar uma árvore cheia de frutos. Se alguém inveja você, é porque você tem muita coisa boa. O diabo então coloca inveja no coração da pessoa para que aquela inveja destrua o bem, destrua os bons. E se tem uma coisa que nos chateia muito, é a inveja. Quando uma pessoa começa a nos perseguir com espírito de inveja. É nessa missão de destruição que a inveja procura armar as suas flechas malignas. Diz-nos Salomão que tudo que o homem faz está sujeito à inveja dos outros. Tudo que você faz está sujeito à inveja dos outros. Então não tem jeito, meu irmão, até o bem que você faz dá problema. Até coisa boa que você faz dá problema. Então você vai fazer o bem para alguém, pode dar problema, porque alguém pode invejar o bem que você fez. Você está fazendo coisas boas, você está fazendo bem, você está fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. Até as coisas boas dão problema por causa da inveja. Vai ter alguém onde o diabo vai encontrar a brecha e ele como quer destruir você, como ele quer destruir este bem, como ele quer que você deixe de fazer. Porque o perigo é você ficar triste, falar, também não vou fazer mais. A perseguição. A tarefa do homem é armar-se contra esse inimigo, pedindo sempre socorro de Deus, procurando manter a vigilância. O que você tem que fazer? Pedir o socorro de Deus? Só Deus para te defender? Só Deus para te defender? A inveja é terrível. Eu vou repetir uma história que eu já contei aqui para vocês. E vou contar essa história mediante o que eu escutei, tá? Porque eu já vi que tem algumas versões diferentes da mesma história na internet. Então eu vou contar a que eu ouvi, da guia onde eu estava. E
se não for verdadeira que eu estou contando, mas o sentido final é sempre o mesmo. Então, vale a pena contar. Porque me lembro quando fui ao México, pela primeira vez visitar a minha mamãe de Guadalupe, a Virgem Maria de Guadalupe. Entrei numa igreja onde se chamava o Cristo do Veneno. O Cristo Veneno. Você pode pesquisar isso na internet, como eu falei para você. Você pode não encontrar a mesma história, mas foi o que a guia mexicana nos contou. E ela dizia, e a gente falava, mas por que Cristo Veneno? E o Cristo Veneno é um Cristo, como você está vendo aqui, só que o Cristo todo preto, negro, todo preto. Por que isso? Dizia que havia um homem que todos os dias entrava na igreja e beijava o crucifixo. Desse tamanho, praticamente desse tamanho, ele vinha e beijava o crucifixo. Amava Jesus e todo dia ia na igreja para dar um beijo no crucifixo. Este homem, ele ajudava muito as pessoas. E dizia a guia para nós que quanto mais ele ajudava as pessoas, mais bem de vida ele ficava. E ele tinha uma outra pessoa na cidade que começou a invejá-lo e não entendia isso. Mas como pode? Esse homem ajuda tantas pessoas e quanto mais ele ajuda, mais ele fica rico, mais ele fica bem de vida. Então aquele homem começou a invejar este homem que todos os dias ia beijar o crucifixo, esse homem que ajudava os pobres da sua região, e mesmo ajudando todo mundo, nunca lhe faltava nada, pelo contrário, ele crescia cada vez mais. Começou a gerar inveja. Esse homem que sentiu inveja dele, o convidou para uma festa, e nessa festa, repito, tudo a guia foi nos contando isso. Nessa festa, ofereceu uma comida envenenada para ele, para este homem. Veja, a inveja quer destruir. A inveja quer destruir o seu opositor. A inveja quer fazer mal àquele que, para ele, é um inimigo. Então colocou um veneno na comida, no bolo, sei lá, em alguma coisa, e o homem de fato comeu. O homem já estava passando mal, já estava sentindo os efeitos do veneno. Só que, como de costume, o que ele fazia todos os dias? Ele ia na igreja e mesmo passando mal, ele foi na igreja e beijou o crucifixo. Quando ele beijou o crucifixo, o Cristo ficou preto na mesma hora. Ou seja, é como se, por isso Cristo veneno, o Cristo pegou todo o veneno dele para o crucificado. Todo o veneno daquele homem passou para o crucificado. Todo aquele poder da inveja que estava sobre aquele homem veio sobre o crucifixo. Quando eu vi essa história, eu até peguei essa cruzinha e falei, eu vou levar essa cruzinha para mim, para lutar contra todos os invejosos. A cruz do Cristo veneno. Você entendeu? Mas que bonito. Este homem ia morrer pela inveja. E Cristo veneno. E que interessante, porque de fato é um veneno. É o tema dessa pregação. O veneno da inveja. Que quer destruir você. Mas não se esqueça que Deus é maior. Quando o veneno da inveja estiver sobre você, recorra a Deus, recorra a Jesus. E como aconteceu com este homem, Ele vai fazer com você. Todo o veneno da inveja que está sobre você vai cair sobre ele.
Se este inimigo insistir em fincar suas garras em nosso coração, devemos lutar contra ele, não consentindo com sua presença em nossa vontade. A nossa natureza que se inclina para o mal não será afetada pelos estímulos desse vício hediondo. Quando um homem vê que o seu próximo é mais elevado que ele, deve dar graças a Deus, deve refletir e persuadir-se de que não merecia aquela honra e que não lhe era conveniente. Deve lembrar-se de que ter inveja da felicidade do outro não o torna virtuoso, mas o empobrece. Então, quando você ver alguém melhor que você, dê graças a Deus. Querer o que o outro tem não te faz melhor. Você pode tomar tudo que o outro tem, mas isso não vai fazer de você uma pessoa melhor. Isso, pelo contrário, vai te desfavorecer, vai te empobrecer.